Este é o SuperSys Bioreactor versão 2. Nessa primeira tela, fazemos as configurações prévias, se vamos salvar os dados ou não desse experimento e se houve alguma modificação no endereço dos controladores. Clica-se em iniciar, escolhemos aqui o diretório, então é obrigatório clicar aqui no diretório e dar um nome ao arquivo de dados, ou seja, os nossos dados serão salvos nesta pasta escolhida com esse nome adicionado. Ao nome do arquivo, o sistema adiciona automaticamente as informações de data e hora. Aqui precisamos escolher também o tempo de salvamento dos dados, por exemplo, a cada 10 segundos. Se for um processo rápido, sei lá, de menos de um dia, ou vou salvar de 1 minuto, dependendo do processo, se for muito longo, né? Às vezes vários dias de processo. Nessa tela, podemos escolher a velocidade do motor, né, do impelidor, por exemplo, entre 0 e 100%, nós podemos escolher, por exemplo, 10%. O motor vai rodar, então, na velocidade de 10% da agitação. Está o valor aqui. Aqui nós podemos acionar as válvulas de ar e o compressor. Aqui, manualmente, a válvula de oxigênio puro. Nessa tela, podemos alterar as variáveis que estão sendo apresentadas no gráfico. Esses botões do lado esquerdo vão mostrar as variáveis do lado esquerdo, no eixo Y do lado esquerdo. Aqui os botões do lado direito vão apresentar as variáveis do eixo Y do lado direito, por exemplo, volume de base. Aqui embaixo estão todos os indicadores, por exemplo, o oxigênio dissolvido, o pH, o tempo atual do processo, a temperatura, o aquecimento, a porcentagem de potência de aquecimento, a porcentagem de velocidade da agitação, o volume de ácido adicionado, o volume de base adicionado ao processo, a vazão de suplementação da bomba de alimentação de meio fresco e o valor em litro por hora, se a sua calibração tiver sido bem feita. Esses indicadores indicam se a bomba de ácido e de base estão ativos, assim como esses indicadores indicam se as válvulas de ar, de oxigênio, de resfriamento estão ativas. Ao clicar nessas configurações, essa tela podemos definir os parâmetros dos controles. Aqui eu posso mudar as calibrações, né, os parâmetros do controlador, proporcional, integral e derivativo, do PID. Aqui eu defino a rotação máxima e mínima, em porcentagem. Aqui eu aciono meu controle. Essa é só uma simulação, portanto, o controlador está mandando um valor pré-determinado, ele está somando 1 a cada iteração. Vejam que a velocidade do impelidor provavelmente deve estar no mínimo, que eu quero 30% de oxigênio, está no mínimo. Quando esse valor chegar em um valor abaixo do meu set point, essa agitação vai subir. Se a diferença for muito grande, ele vai para o máximo, obviamente, né? Porque a ação do PID é proporcional ao erro. Ele vai para 0 agora, então a agitação foi para o máximo. E aqui tem um indicador, né, para alertar o usuário de que tem alguma coisa a ser feita, ou observada pelo menos, né? Então vamos lá. Na aba de temperatura, da mesma forma como de oxigênio dissolvido, nós podemos alterar os parâmetros do controlador, do PID, ok? E ativar ou não o controlador PID de temperatura. Se o meu set point é 30 e a temperatura que eu estou lendo aqui é 32,5, portanto ele tem que resfriar o sistema. Ele vai resfriar o sistema sempre que essa diferença entre o que eu estou lendo
e o set point for maior do que 0,7 graus Celsius. Vamos ligar aqui. Essa válvula de resfriamento tem que ser acionada. Se eu mudar meu set point, por exemplo, para 32, a válvula vai ser desligada. Se eu aumento aqui para 33, por exemplo, ele vai começar a colocar potência de aquecimento. Então veja, o funcionamento é esse. Se quiser mudar essa dinâmica do controlador, basta alterar as configurações aqui do PID. Ok? Aqui nós temos as calibrações das bombas. Bomba de alimentação de meio fresco e bombas de ácido e base. Bomba de ácido e base vão funcionar sempre a vazão constante, a esse valor que é definido aqui. Ó. Por exemplo, sempre 10% do valor máximo. Ok? Constante. A bomba de alimentação, ela precisa ser calibrada, porque geralmente a gente controla o valor de alimentação em litros por hora, que a gente quer saber o valor exato para ser adicionado ao processo. Portanto, eu preciso fazer uma calibração e medir em rotação máxima qual é a vazão da bomba em litro por hora para ser adicionado aqui. Ó. Então, esse valor vai entrar aqui. Ok? Essa função aqui permite que eu mantenha uma vazão menor do que o mínimo que a bomba oferece. Se eu quiser uma vazão muito pequenininha, eu posso deixar uma fração de tempo da bomba desligada. Então, por exemplo, a cada 10 segundos, se eu deixo em 1, os 10 segundos a vazão vai estar acionada de acordo com a vazão da bomba, a equação que controla a vazão. Se eu deixo em 50%, então 50% desse tempo ela vai estar acionada e 50% vai ficar desligada, certo? Vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Ó. Aqui é a equação que controla a vazão da bomba. Então, a vazão da bomba é uma constante vezes exponencial de uma constante 2 vezes o intervalo de tempo, ou seja, o tempo atual menos o tempo final da batelada, que é esse valor aqui. Ó. Então, se a minha batelada dura 5 horas, eu deixo pré-programado para daqui a 5 horas ele vai ligar a bomba, obedecendo a essa equação. Se eu quero um valor constante de vazão de alimentação, eu deixo esse valor igual a zero e aqui eu coloco um valor que eu queira manter. Por exemplo, 0,5 litro por hora, ou 0,2 litro por hora. Então ele vai obedecer a essa vazão quando o tempo de batelada for igual ou menor, né, ao tempo do processo. Como estou em 0,1 hora aqui do processo, eu coloquei em 0 aqui só para ele ligar a bomba, para a gente ver o que está acontecendo. Veja só, ele ligou a bomba em 100% da vazão da bomba, em função da minha calibração, porque essa vazão aqui é muito alta, e fica em 50% do tempo ligado, 50% do tempo desligado. Ah, por quê? Porque eu deixei aqui em 50%. Se eu deixar em 100%, agora ele vai ficar o tempo todo ligado. Ah, eu quero uma vazão menor. Basta digitar o valor da vazão. Provavelmente esse valor vai cair, ó, tá vendo? Ok? Ah, eu quero uma vazão que cresça com o crescimento celular. O crescimento celular é uma exponencial, então esse valor aqui de C2 vai ser muito próximo do μ, da velocidade específica de crescimento da célula. Então eu vou colocar um valor aqui proporcional ao μ, muito próximo dele, para não faltar substrato. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Vamos desligar a bomba colocando um tempo superior ao tempo do processo. pH, da mesma forma como os controles de oxigênio dissolvido e temperatura, o pH eu posso ativar ou não o controle de pH, só que aqui eu não tenho PID, aqui eu tenho uma lógica desliga e desliga. Então, parte do tempo a bomba vai ligar e parte do tempo vai ficar desligada. Portanto, esse intervalo de pH não pode ser muito estreito, porque senão ele vai ficar ligando bomba de ácido e bomba de base, quase que simultaneamente, um para corrigir o outro, né? Então deixa-se um pH com uma faixa um pouco maior. Como eu estou simulando aqui um pH de 3, eu vou colocar aqui um pH aceitável de 2,
vou ligar minha bomba, quer dizer, o meu controlador, e provavelmente não vou ter ação de pH nenhum, nem de ácido nem de base, veja aqui. Mas se o meu set point estiver fora, portanto eu vou colocar um set point de 2.9 aqui, por exemplo, agora ele vai ter que corrigir, porque o meu pH está em 3, então tem que baixar o pH. Ligou a bomba de ácido. Ah, beleza, legal, mas agora eu quero um pH mais alto. Vamos colocar aqui 5 de volta. E o mínimo não pode ser menor que 4. Portanto, ele vai ter que acionar outra bomba. Como ficou muito fora, ó, ele te dá um alarme aqui, ó, opa, tem uma coisa errada. O pH está muito fora, o oxigênio dissolvido muito fora. Sempre que tem uma variável muito distante, ele dá esse pequeno alarme para que o operador confira se tem alguma coisa irregular no sistema. Eu posso alterar também o acionamento das bombas de ácido e base manualmente, acionando aqui nesses botões. Quando a leitura do pH fica muito fora do valor, por exemplo, eu tirei uma amostra no bioreator e conferi no pHmetro de bancada que o valor é diferente, eu posso corrigir esse valor aqui, ó. Por exemplo, se está me mandando um pH de 3 e o pH real é 5, então basta eu adicionar 2 aqui. Então ele corrigiu para 5, que é o pH real do meu sistema. O que acontece quando eu autoclavo uma dorna ou um eletrodo? Ele pode perder a calibração. Então eu consigo corrigir essa calibração aqui artificialmente. Okay? Para isso que serve essa correção de leitura de pH. Já falamos sobre a vazão da bomba. Algumas configurações. Ativar status do sistema é justamente esse indicador que aparece aqui quando alguma variável está muito fora. Tempo de atualização dos gráficos, eu deixei em 3 segundos, significa que a cada 3 segundos eu atualizo um novo valor aqui na tela. Se eu deixar isso muito rápido e o meu processo for muito lento, ou seja, durar dias, eu vou ter um vetor de dados muito grande. Isso pode causar, sei lá, falta de memória aí. Por isso esse tempo aqui, ó, se o processo for demorar dias, então deixa um tempo mais longo, mais demorado, né? Se o processo for demorar apenas um dia, pode deixar de 2 em 2 segundos, de 1 em 1 segundo também. Aqui consta o tempo de salvamento que nós escolhemos antes de começar o processo e aqui o endereço onde está o nosso arquivo que nós criamos, que a gente chamou de teste, e o sistema adiciona automaticamente a data e a hora que esse experimento começou. Isso é para que o usuário não subscreva sem querer algum dado e perca informações aí, perca experimentos. Aqui nós temos as comunicações entre o computador e os controladores. Então isso aqui seria o que o computador, o que o sistema está enviando para o controlador, para o controlador Mega. Esse buffer enviado para o controle de agitação indica o valor que nós estamos mandando para a agitação, veja que vale 100%. Esse daqui é o buffer lido do controlador Mega. E esse daqui é o buffer lido do controlador de oxigênio dissolvido e temperatura. Então o valor primeiro aqui é o oxigênio e aqui é a temperatura. Se eu clicar em zerar gráficos, ele vai automaticamente zerar os valores que estavam acumulados aqui na tela. Para parar o processo, é bom que eu desligue tudo antes de desligar. Então desative todos os controles para não ter nenhuma surpresa, né? Porque nós estamos falando de equipamentos acionados, então não é só fechar o programa de uma vez, né? Esse aqui alarme pode deixar ativo sim. Voltar para os gráficos, finalizar processo, vejam só. E pronto. Como é que eu faço para usar os dados salvos pelo sistema? Nós abrimos uma planilha do Excel, clicamos na aba de dados, obter dados externos de texto. Vamos na onde o arquivo foi salvo. Encontramos o endereço do arquivo, né? Por exemplo,
delimitado, tabulação, veja que ele já organizou cada informação na sua respectiva coluna. Concluir, vou adicionar aqui mesmo, ok? Veja que nós temos então tempo em segundos, o tempo em horas, o valor da agitação, da válvula de ar, do oxigênio dissolvido, pH, temperatura, o volume adicionado de base, volume adicionado de ácido, depende muito da calibração que nós fizemos, do acionamento da bomba de ácido de base, né, das válvulas, né, da bomba de ácido de base, da vazão de base, da vazão de ácido, que a gente configurou. Se mudarmos as configurações, ele vai mudar esse valor. Da alimentação, em litro por hora, e da potência de aquecimento. Então basta construir gráficos agora para apresentar os dados.